Noite para o dia, mais de 4 milhões de estabelecimentos do varejo americano passaram a poder aceitar Bitcoin como pagamento de coisas até pequenas, como um café, por exemplo. Agora, será que isso vai tornar o Bitcoin uma moeda corrente nos Estados Unidos, como se fosse o novo Pix? E é sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Então, essa notícia ela foi muito importante, principalmente para a comunidade Bitcoin, né? Quem acompanha bastante, e tem a grande tese macroeconômica em relação a se o Bitcoin ele é uma reserva de valor ou se ele pode se tornar uma moeda de fato, né, para fazer transações correntes, né, principalmente aquelas menores. E aqui o Jack Dorsey, que era o ex-dono do Twitter na época, né, que hoje é o X do Elon Musk, ele é dono da Square, né, que é um grande processador de pagamentos aqui nos Estados Unidos, e ele finalmente ativou a possibilidade de você fazer pagamentos em Bitcoin, permitindo mais de 4 milhões de usuários, né, pequenos negócios principalmente, a poderem aceitar, mesmo que eles não entendam nada sobre o assunto, para poder aceitar esse pagamento em Bitcoin. Agora, a grande sacada que foi feita, que eu achei bastante interessante, foi o fato de usufruir de um desconto nas principais taxas que são cobradas pelas administradoras, como Visa e Master, que são ali entre 3% e 4% na transação, fazendo com que, se você aceitar Bitcoin como pagamento, pelo menos no primeiro ano, essa taxa é zero, justamente na teoria de você estimular essa adoção. Só que aí você tem uma série de pontos interessantes em relação aos primeiros dias das transações que foram feitas. Mas antes da gente entrar nesses detalhes, se você gosta desse tipo de conteúdo, né, falando ali sobre mecânica monetária, sobre a liquidez do mundo, o futuro da moeda e principalmente ali como que isso afeta os seus investimentos, nós temos o nosso Substack, no qual nós temos vídeos gratuitos como esse que você está assistindo, de segundas a sextas-feiras, e nos finais de semana a gente compartilha a Universidade OmniMacro, onde a gente entra em detalhes de como que o dinheiro é criado, né, qual que é o futuro do dinheiro. Também falamos ali sobre stablecoins, as outras moedas, todas as guerras que estão acontecendo nesse exato momento. E também, para poder criar ali uma certa referência, a gente publica o nosso portfólio OmniMacro, que a gente já passou aqui dos quase 21%, na verdade, no dia que eu estou gravando esse vídeo, publicando aqui gratuitamente para as pessoas poderem acompanhar os resultados, e membros podem ver também a alocação exata que nós temos. Então, todos os links estão aqui na descrição abaixo. Então, vamos só entender a seguinte coisa. O mais engraçado é que quanto mais o tempo passa, mais esse tipo de notícia que antes movimentava muito o Bitcoin, já não movimenta mais tanto. Inclusive, ele está em queda nesse exato momento, né? Ele está vindo aqui de uma correção desde o início de outubro, depois daquela máxima histórica ali de 125 mil dólares, nós estamos agora de volta aos 100 mil, né? Sempre ali naqueles 100 mil, 102, 105 e tal, e fica meio que estável nesse momento. Então não foi uma coisa que essa adoção não criou aquela grande reação. Porém, o Bitcoin, ele tem uma característica, como eu já falei em vários outros capítulos, de pegar uma parte cada vez maior de ativo, de reserva, que está sendo usado institucionalmente, mas ainda com aquele grande apetite de risk on, né? Ou seja, mercados de risco. Então você tem essa grande mistura fazendo com que o Bitcoin seja um bom indicador em relação à liquidez do mundo, né? Eu uso bastante ele nas minhas análises para quem me conhece aqui. E aí você tem sempre aquela adoção de que o mercado já demonstrou claramente que, pelo movimento cada vez menor, né, você vê os blocos do Bitcoin geralmente bastante vazios pela quantidade de transações que estão acontecendo, sugerem que você tem ali um uso maior como reserva de valor do que de fato moeda em si. Porém, o Jack Dorsey, né, o criador ali da Square, na verdade o criador não, o dono da Square e criador ali do Twitter, ex-CEO do Twitter, né? Ele sempre teve a tese de falar a seguinte coisa: se o Bitcoin não for usado como uma moeda de fato, de troca, né, medium of exchange, que a gente chama aqui, ele falhou também como reserva de valor. Então ele busca, né, trabalhar essa forma. Isso é uma grande discussão que você tem na comunidade do Bitcoin hoje, porque você tem aqueles que acham, como Michael Saylor, por exemplo, ele tem uma visão
completamente diferente. Ele já é aquele que, olha, guarde o seu Bitcoin, nunca gaste, você pode até pegar empréstimos em cima dele, usando o Bitcoin como colateral para poder alavancar a sua vida, porque ele é escasso, você nunca terá mais do que 21 milhões. E outros, como o Jack Dorsey, que também adotam o Bitcoin, tem um pensamento já bem diferente. Ele tem ali a grande visão em relação a você simplesmente ter que usar isso como uma moeda livre, né, para que as pessoas possam usar. E aqui no caso, a adoção que foi feita, ela cria, isso aqui são fotos reais, né, das primeiras transações que foram feitas, mostra aqui que você precisa usar uma wallet, né, uma carteira que seja baseada na Lightning Network, ou seja, na rede Lightning, aquela segunda camada do Bitcoin que permite que você faça transações sem pagar para virtualmente zero tarifas, zero taxas, né? Porque ela é bem mais rápida. E aí, essas transações, como elas são muito pequenas e o valor do Bitcoin é muito alto, você precisa fazer isso naquelas unidades que a gente chama de sats, né? Os satoshis. Só que aí foi engraçado, porque muitos passaram o feedback de que nesses primeiros dias de adoção, o preço que está aparecendo ali, ó, quando você olha uma imagem como essa, dá a impressão de que você está vendendo uma coisa que custaria, em princípio, né, $6,85, né, tô tentando olhar aqui que está pequenininho, você estaria cobrando como se fosse 6.582 Bitcoin. E é claro que não é esse preço, né? Não estamos mais na época da pizza de 12 mil Bitcoin que existia antes. Aqui são satoshis, mas você está usando ali aquela unidade de medida Bitcoin. Então você ainda tem muito dessa confusão, porque até as pessoas que aceitam, elas estão aprendendo a fazer as coisas, só que todas elas atraídas pela seguinte coisa: olha, eu vou ganhar de 2 a 3% a mais na minha transação. Então você está passando por um processo de aprendizado que está sendo bem interessante. Então, no caso aqui, mais essa, né, onde você literalmente está comprando um café aqui em Oregon, aceitando pagamentos em Bitcoin, o cara mostrando como ele está fazendo o pagamento, aí você vê na notinha ali, claramente também a mesma coisa, mostrando até a taxa de conversão aqui embaixo, né, o exchange rate, ou seja, $1 para 951 sats, né, que é o que a gente chamaria de satoshis, apesar de que ele está usando aqui o B, então não é Bitcoin, 951 Bitcoins para $1, né, $1 tá 951 satoshis. E aí, isso tudo já está ativado automaticamente. E aí fica a grande questão. Você hoje tem, nos Estados Unidos, uma grande revolução que está acontecendo para o uso de Bitcoin e também de cripto mesmo, né, na economia. Quem acompanha esse podcast, né, inclusive eu fiz recentemente, né, uma live sobre o assunto, onde eu fiz essa masterclass aqui, ó, que está disponível para todo mundo que não assistiu, né, totalmente gratuita. Você pode ver a grande guerra dos Estados Unidos e a China pelo novo sistema monetário global. E as stablecoins fazem parte dessa estratégia americana, já que você já tem uma grande adoção. Aí fica aquela questão: será que isso vai estimular o uso do Bitcoin em detrimento de stablecoins que já são aceitas, porque elas não têm a variação, né, não têm a volatilidade que o Bitcoin apresenta? Ou será que esse tipo de adoção vai criar uma certa reversão? Porque aqui a grande ideia para você trazer para todos esses vendedores, né, você consegue ter a escolha do que você vai fazer com aquele pagamento recebido. Então o Square, ele deixa você fazer a escolha de dizer, olha, até 50% de todos os meus recebimentos podem ser automaticamente convertidos para Bitcoin. E aí você, como uma pequena empresa, etc., pode começar a criar a sua própria poupança em Bitcoin, obviamente, caso você acredite que o preço vá subindo ao longo dos anos. É claro que aqui, né, eu estou num gráfico de curto prazo, e todo mundo sabe que eu prefiro sempre trazer aqui os gráficos de longo prazo. Então, essa aqui acaba sendo a questão. Será que as pequenas empresas automaticamente vão estar incentivadas a receber esses pagamentos com 2 a 3% de desconto e começar a se transformar em microempresas
tesouro de Bitcoin, né, os Bitcoin Treasuries, como se fosse ali uma MicroStrategy, uma strategy da vida do Michael Saylor, essa vai ser a grande pergunta. Só que você percebe claramente um movimento silencioso, porque hoje, por exemplo, milhões de pessoas já conhecem, já existe uma adoção exorbitante dos mercados de previsão futuros, né, que é o Polymarket, para tudo quanto é tipo de aposta em determinados eventos. Só que muitas pessoas que usam o Polymarket nem se dão conta de que isso daqui é uma plataforma que, em princípio, é cripto. Você usa cripto para poder participar do Polymarket, são literalmente contratos, smart contracts, etc. Então, esses usos já estão se transformando numa forma de você poder trazer para o dia a dia algo que, nos bastidores, usa infraestrutura cripto, mesmo que você não acredite ou não goste, certo? Então, isso é muito interessante porque pode trazer, de fato, uma camada de realidade maior. Só que aí fica aquela grande questão. Existe a famosa lei de Gresham, né? Aquela Gresham Law, que ela fala que, para quem acredita que o Bitcoin é o melhor dinheiro possível, né? Principalmente os maximalistas de Bitcoin, etc., você pode argumentar a seguinte coisa: peraí, se eu tenho o melhor dinheiro do mundo, aquele que ninguém pode inflar, né? Não existe, o governo não pode imprimir mais deles, e você tem uma limitação matemática baseada no blockchain, por que eu vou gastar esse dinheiro, sendo que eu poderia gastar um dinheiro pior, que é exatamente o conceito do Michael Saylor, por exemplo. Até fui buscar aqui o tweet dele. Então, o Michael Saylor realmente tem esse pensamento. Falou: olha, pague com dólares, coma pizza, né? E mantenha o seu Bitcoin. Isso aqui foi na alusão do dia da pizza, né? Onde a pessoa um early adopter, né? Que adotou o Bitcoin há muito tempo atrás, fez o pior pagamento da história, onde ele usou 12 mil Bitcoins para pagar ali duas pizzas que hoje valeriam bilhões de dólares, né? Milhões de dólares. Então a grande questão é: você vai fazer isso em cima de uma moeda que você acredita que vai subir de valor, que cria aquele problema deflacionário? Ou será que você vai ter pessoas que vão guardar cada vez mais? Então, essa é o grande debate, e esse debate está acontecendo nesse exato momento. Então, por exemplo, você vê essa pessoa aqui falando: olha, vamos lá, vamos fazer a tese da moeda de troca, né? Então, número 1, a Square introduz o pagamento para mais de 4 milhões de negócios dos Estados Unidos que vão poder aceitar Bitcoin. Aí, número 2, essas pequenas empresas entendem o quão escasso é o Bitcoin, então aceitar pagamentos em Bitcoin é a melhor forma deles começarem a juntar. Aí, número 3, o desespero começa a entrar em ação e eles começam a dar descontos cada vez maiores nos produtos de 20% a 50% para tentar receber, né, pagamentos em Bitcoin. E aí, número 4, os Bitcoiners conseguem bens cada vez mais baratos, e aí as empresas guardam mais Bitcoin e o preço vai para $1 milhão na próxima, até 2028, e número 5, todo mundo ganha. Essa é a teoria dele, que é um pouco da teoria do Jeff Booth, né? O Jeff Booth, inclusive eu fiz uma entrevista com ele, né? Que ele fez um livro sobre o assunto, né? O Preço do Amanhã. Você pode até ver a entrevista dele nesse podcast aqui. Ele tem essa questão de que precisa se transformar numa moeda de troca para que exista o sucesso, e ele hoje vive 100% em Bitcoin, faz essa troca dentro ou fora. Eu mesmo fiz a pergunta para ele: por que você vai gastar o seu Bitcoin hoje se ele vai ter um outro valor amanhã? Ele falou que ele falou para mim assim: essa pergunta não faz sentido, porque hoje eu já gasto Bitcoin, eu não preciso me preocupar com isso, eu sei que lá na frente eu vou ganhar em Bitcoin, vou gastar em Bitcoin, e o preço da minha vida vai ficar cada vez mais barata, o preço das casas em Bitcoin vai ficar cada vez mais barato, e o dos produtos também. Agora, não faz sentido eu não querer consumir uma coisa que eu preciso consumir agora, simplesmente porque essa moeda vai ficar mais valorizada no futuro. Então, cabe a cada um, né, o mercado de fato vai decidir o que ele vai fazer, e até queria saber a sua opinião sobre o assunto nos comentários, para ver o que você pensa. E aí, por outro lado, você tem aqueles mais críticos que falam a seguinte coisa: olha,
A Square fazendo esse tipo de pagamento é muito interessante pela infraestrutura, só que aqui nós tivemos algo parecido na República Tcheca, que é o Kerko, que ele chama aqui, que permitiu mais de 2 mil business, né, na República Tcheca de fazer a mesma coisa. Tem essas opções, recebe-se várias outras coisas, olha, até barras de ouro. E ele falou assim, ó, pelo que a gente pôde ver até agora, simplesmente dar essa opção não transmite necessariamente, não se traduz necessariamente a uma adoção de Bitcoin como uma moeda de troca, né, medium of exchange. Então, de fato, só o tempo vai poder dizer se esse tipo de transação vai ficar cada vez mais corrente na vida ou não, mas com certeza uma coisa é praticamente garantida de que as criptos, independentes de Bitcoin, stablecoins ou até altcoins, dependendo da infraestrutura, como a Solana, né, que acontece muito hoje no Polymarket, entre outras como a Ethereum, né, Ethereum, elas vão fazer parte cada vez mais, principalmente nos Estados Unidos e também no resto do mundo.